Bom, pessoal, então, depois daquela primeira parte que a gente comentou sobre os preenchimentos das falhas pelo método da média aritmética, sobre os pluviômetros automáticos do INMET aqui do Rio Grande do Sul, o episódio da chuva de 1º de maio a 3 de maio de 2024, nesse segundo vídeo a gente vai abordar um outro método que ele envolve a consideração do peso da distância que os pluviômetros vizinhos estão daqueles pluviômetros que não tiveram dados, em que houve algum problema de funcionamento na ocasião. Então, para fazer isso, eu já vou partir do arquivo finalizado no vídeo anterior, em que os pluviômetros, que eu vou sinalizar aqui com o mouse, de Encruzilhada do Sul, de Mostardas e de São José dos Ausentes, tiveram valores preenchidos pela média aritmética, portanto, esses vocês estão vendo na tela. Tá? Agora, o que nós vamos fazer é, partindo da realidade, desconsiderando os valores deles, eu vou, portanto, anular os valores, zerar os valores. Vamos acessar a planilha de atributos para poder, teclando F6 mais uma vez, poder localizar esses valores. Então, aqui, vamos ordenar, sendo que o menor deles é Mostardas. Vamos ali, então, editar este valor, simplesmente eliminando o seu preenchimento, deixando ele como nulo mais uma vez. Vou repetir isso para também a estação Encruzilhada do Sul. Então vamos lá, o preenchimento que foi a média 57, eliminar o valor, e também para São José dos Ausentes, eliminando o valor. Vamos salvar aqui então esta planilha agora com valores, valores nulos nestas estações. Vejam agora que esses valores mais uma vez sumiram. Vou mais uma vez aqui selecionar com a ferramenta de seleção ativada e a tecla Shift pressionada para manter 3 ao mesmo tempo selecionados. Já é padrão do QGIS, Quem trabalha com QGIS sabe, aí para selecionar vários campos, a gente mantém o Shift pressionado e eu seleciono tantos quantos eu quiser. O caso aqui é que agora nós voltamos à realidade anterior ao vídeo da média aritmética, que nós temos os pontos com 3 estações falhadas, com falhas de registro para o dia 1º de maio de 2024. Portanto, a gente vai fazer a demonstração de cálculo mais uma vez para o mesmo pluviômetro anterior que a gente começou, o Encruzilhada do Sul. E aqui, ao invés de simplesmente somarmos os valores e dividirmos por 4, os 4 vizinhos, nós vamos adotar a distância que cada vizinho está daquele pluviômetro em que precisa de um preenchimento da sua medida feito por uma média ponderada pelo inverso da distância. A média ponderada pelo inverso da distância, só para vocês saberem, eu deixei pronto aqui uma explicação, ela parte da relação que o inverso, a relação proporcional que a medida do pluviômetro qualquer tem com a sua distância em relação ao pluviômetro de referência elevado a um expoente, no caso aqui, P. O expoente pode ser ao quadrado, ao cubo, enfim. Então, esse numerador, o somatório de todos os pluviômetros e as suas respectivas distâncias em relação ao pluviômetro que precisa ter o dado preenchido, ele vai ser dividido pelo somatório de todas as distâncias de cada um dos pluviômetros, aquele em questão, sem os dados, mas no seu inverso, ou seja, sendo dividido por 1. Dividindo por esse valor, todas as vezes em que ele ocorrer sendo somados. Essa média, então, gera uma medida estimativa em que as distâncias menores influenciam com seus valores de pluviômetros mais no resultado e, consequentemente, as distâncias maiores, elas vão pesar menos naquele valor que vai ser calculado a partir desta equação. Para que nós consigamos fazer a operação desta equação, eu já trouxe uma planilha que está disponível aqui também na descrição do vídeo, o link. Peço que baixem a planilha para poder editá-la. Nós temos o que é o XI. Portanto, o XI, cada local, cada pluviômetro, tem ali a sua medida a ser considerada. A distância de X, ou seja, aquele pluviômetro sem os dados, ao pluviômetro em questão. O quadrado dessa distância. Portanto, simplesmente pegar este valor e elevar ao quadrado. O inverso do quadrado dessa distância, neste caso aqui, em que eu considero 1 dividido por o quê? A coluna anterior. O valor da precipitação
no posto em questão, no caso o XI, que é o posto P1, P2, P3, P20, P30, P40 e aí vai, tá? E a divisão da precipitação deste posto, portanto, tá, que estará aqui, esse ZI, ele estará aqui nesta célula, sobre o quê? Sobre o quadrado da distância entre o posto considerado com valor e sem o valor e o posto que tem o valor que está sendo ponderado. Esse denominador desta célula aqui, ele vem desta célula aqui, ó. Tá? Então a gente vai construir essa equação para que vocês, ao final, tendo 1, 2, 3, N pluviômetros, tenham a relação da equação que pega um valor resultante do somatório da coluna F, tá? A coluna F, que vai ser, então, vai ser dividido por o valor da coluna D, tá? Então, esse valor aqui, ó, o somatório desta coluna, o somatório da coluna F dividido pelo somatório da coluna D. Essa vai ser a equação do inverso ponderado pela distância que a gente vai demonstrar nesse vídeo. Para que a gente espacialize esta equação, eu vou optar por mostrar os valores rotulados que estão aqui ao redor do nosso posto sem dados, né? Em vez do valor da pluviometria registrada, nós vamos rotular, portanto, mais uma vez acionar a rotulação dos dados para alterar para o quê? Para o ID. Esse valor do ID, ele vai servir para que a gente possa identificar quais são os pluviômetros. O 10, o 9, o 10, o 11 e o 23. Esses valores nós vamos colocar aqui, ó, XI. Tá? Então é P9, P10, P11 e P23. São os nossos XIs. O que são os XIs? São esses pluviômetros que estão aqui, ó. 9, 10, 11, 23, vizinhos ao pluviômetro 40. 40 não é a chuva dele, ele não tem registro. 40 é seu código, seu ID, portanto. Tá? Então, o nosso ZI, embaixo, eu vou digitar ZI, tá? É o P40. Ok? Tá? Só para entender. Aqui vem a nossa equação. A partir daqui, o que nós temos que fazer é preencher a primeira coluna da nossa tabela, que vai gerar a equação final, que é um número dividido pelo outro. Então vamos voltar na tela do QGIS aqui, porque a partir de agora nós precisamos fazer alguns procedimentos e ferramentas aqui na interface. Primeira delas, vou chamar a atenção aqui para a barra livre de comandos com o botão direito do mouse, tá? Direito do mouse, vocês vão procurar algo chamado ferramenta de aderência. Ferramenta de aderência. Veja que a minha está marcada, desmarquei, sumiu. Vou de novo marcar ela, botão, mais uma vez, direito do mouse na barra livre de comandos, tá? Ferramenta de aderência, marquem ela. Marcamos, olha ali, ó. Então, o ímã da ferradurinha, eu vou acionar ele, com o botão esquerdo do mouse, e aí nós vamos deixar uma aderência, 10, 12 pixels, tá bom? Para os pontos. O que é isso? Para que isso serve? Vejam aqui, ó, eu preciso das distâncias. As distâncias o mais exatas possível. Então, a forma de fazer isso é usar a régua diretamente, porque essas distâncias, elas vêm para cá, ó, troquei de tela, elas vêm para cá, ó, D de X, que é o ZI, o P40, até o P9. A distância de P40 até P10, e assim, de P40 a P11 e de P40 a P23, lembrando que são pluviômetros, certo? Ok, então, vamos começar com o P9 aqui, ó, vou pegar a ferramenta da régua, tá? Ó, a ferramenta de aderência, ela já me mostra ali uma simbologia de atração, ó, ficou lilás o ponto. Eu vou clicar nele e clicar com o botão esquerdo e direito do mouse. Ah, meu Deus, aqui está em metros. Não, vamos colocar em quilômetros, que é bem melhor de ler esse número, né? Um númerozinho menor, 96,8. Eu vou digitar lá que a distância de P9 ao ZI, que é o P40, ela mede o quê? Ó? 9 ao 40, 96,8, 97. Tá? O mesmo rapidamente para os demais. Do 10 ao 40, botão esquerdo, botão direito, 90,4, 90. Tá? Do P11 ao P40, esquerdo, esquerdo, direito, botões do mouse, 75,6, 76. Tá? E assim vou para o final, que é o 23, botão esquerdo, botão direito, 72,3, tá? 72.
Ok, temos então aí a primeira e a segunda coluna preenchidas, a identificação de cada pluviômetro que interfere no cálculo, a identificação do pluviômetro que vai receber o valor da média ponderada pelo inverso da distância e as respectivas distâncias deste a todos os outros 4. Tá? Então vamos agora para a próxima etapa, que é fazer o cálculo aqui de elevar estas distâncias que estão aqui ao quadrado nesta coluna. Bem, para a gente fazer esse tipo de operação matemática é bem simples. A gente começa digitando o igual na célula, marcando a célula da distância que já foi medida, e com o sinal de circunflexo, que ele não aparece na tela, mas ele está registrado, nós digitamos o número 2. Vejam que a notação da equação aqui faz com que eu tenha a célula na cor laranja 97, que é o B, linha 2, coluna B, linha 2, sinal de circunflexo, portanto, exponenciação ao quadrado. E aqui basta dar um Enter. Tá? Então aqui nós temos o valor de 97, que é a distância do pluviômetro 9 ao 40, tá? Elevado ao quadrado. Aqui basta puxar aqui a equação com o canto inferior da célula para baixo, segurando o botão esquerdo do mouse, nunca esquecendo, segurando o botão esquerdo do mouse, eu tenho aqui já, ó, a coluna com os quadrados das distâncias entre cada um dos 4 pluviômetros ao seu pluviômetro alvo, no caso ali, pluviômetro sem o registro do dia. Bom, aqui também bem simples fazer o quê? Começar a equação por um sinal de igual, digitar o número 1 e o sinal de dividido. E eu vou dividir pelo quê? Esse termo, que é o denominador de 1 sobre, ele já está calculado, então é a célula anterior. No caso aqui C2, que eu vou dar um Enter, tá? E automaticamente o Google Planilhas me sugere concordar com o preenchimento automático, que é o que eu vou fazer aqui, ó, vou concordar, tá? Aqui no caso eu também já tenho aqui o somatório, né? Porque o que ele faz aqui? Ele já opera soma, nesse caso, né? Posso até fazer para conferir, tá? Vou apagar e fazer o processo igual o que? Soma, né? Soma do que? Da célula D2, portanto, a célula D5. E aí damos um Enter, tá? Aqui, ó, inclusive resultou diferente o valor. Tá? A operação ela expandiu sem considerar que aqui era a soma. Importante isso ter acontecido. Bom, indo adiante aqui, nós temos agora o denominador, este valor, que inclusive vamos aqui colocá-lo com um alerta, tá? Este valor aqui é o denominador desta equação aqui, ó. Eu já tenho um termo da equação do inverso ponderado pela distância. Meu denominador, o somatório do inverso ponderado das distâncias pelo expoente 2, P igual a 2. Agora, o que eu preciso é trazer para cá os valores da precipitação, os valores X, no caso, os valores que foram registrados. Para isso, vamos trocar de tela, vindo aqui novamente aos pluviômetros, para mudar a rotulagem dos 4 para aquela que consta ali no rótulo, portanto, mais uma vez, tá? Rótulos individuais, em vez do ID, nós vamos usar dia 1º de maio de 2024. Olha lá, sumiu o valor do P40. Então, o que eu vou considerar agora? O que é o 9, o 10, o 11 e o 23? Lembrando, 9, 10, 11, 23. Foi por aqui por baixo que nós começamos. Então, o meu pluviômetro 9 registrou 49 milímetros, tá? O 10 registrou 92,2. O 11, vou fechar aqui para não ter problema. O 11 registrou 42. 42 aqui, né? Isto. E o 23 registrou 44,8. Muito bem. Temos agora o quê? Temos agora os registros feitos na data. E aquele valor, esse valor, ele é o numerador da próxima coluna, que já tem no seu denominador o valor que está aqui, ó. Aqui, ó, na coluna C2, ó. De valor X qualquer, valor X, tá? Do P40, no caso, menos o X qualquer, que é o 9, o 10, o 11 e o 23, elevado ao quadrado, ó. Tá? Igualzinho. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, muito simples. O igual para iniciar uma operação, eu vou pegar o valor de ZI, que é a precipitação, e vamos dividir pela coluna
C, no caso, célula C2. Tá? E aí está o resultado. O que eu vou fazer? Fazer o preenchimento automático, mas aqui nós vamos deletar, já que aconteceu antes, o equívoco de cálculo. Por quê? Porque agora, o que eu preciso? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os termos do numerador da equação do inverso ponderado pela distância que eu estou mostrando agora aqui com o ponteiro do mouse. Só que eu tenho o quê? Eu tenho que ter o somatório. Então, vamos aplicar a função igual, soma o quê? O f de linha 2 e o f de linha 5. 5, ó, tá bugando o meu mouse aqui. Aí eu só vou dar um Enter. Fechado. Temos aí, então, os dois valores. Tá? Os valores aqui de numerador, ou melhor, de denominador e de numerador. Numerador e denominador. Tá? E para calcular a precipitação do posto 40 em Cruzilhada do Sul a partir do inverso ponderado pela distância construído nestas 6 colunas que a gente vê aqui em cima, tendo o seu somatório já calculado do numerador, mais uma vez, coluna F, tá? Numerador, coluna F, denominador, por coincidência, D, coluna, né, D, tá? Eu vou fazer aqui, o cálculo é simples, ó, é um igual para eu dividir o somatório do valor de cada pluviômetro de chuva dividido pela sua distância ao pluviômetro sem dados, elevado ao quadrado, tá? Isso eu vou dividir pelo somatório, denominador, portanto, que são os valores de distâncias de cada pluviômetro ao P40, que foram elevados ao quadrado, porém sendo que 1 é dividido por esta medida. Tá? E aqui a gente dá um Enter e encontra este valor 54,557, que a gente vai trazer aqui menos casas após a vírgula, para trazer aí 54,5579, 54,6 arredondando no positivo, que é o quê? Então esse valor 54,6, aqui no dado em si, nós vamos repetir o que foi feito antes para fazer a edição do seu atributo. Seleciono, com a ferramenta de seleção ativada, seleciono o posto sem os dados, habilito a edição, vamos lá, e editamos o atributo que foi calculado. Neste caso, o valor, recuperando, 54,6, porque temos todos os dados com apenas uma casa após a vírgula. Então, 54,6 e um OK. E aqui temos, então, o valor preenchido pelo método do inverso ponderado pela distância. Considerando as diferenças entre o método da média aritmética e o método do inverso ponderado pela distância, podemos dizer que o método da média aritmética, por vantagem, tem que ser simples, tem por vantagem a simplicidade, a rapidez, a lógica da média, estatisticamente falando, porém, tem como desvantagem desconsiderar que o fenômeno físico, chuva, ele sofre influência espacial, ele sofre influência de outros fatores atmosféricos, e a lógica de simplesmente considerar valores vizinhos, independentemente da distância, pode ocultar a interferência desses fenômenos. Daí que utilizar o método do preenchimento da falha pelo inverso ponderado da distância, ele nos agrega a condição de que quanto mais próximo o valor estimado será calculado daquele valor de referência, mais semelhantes os resultados estimados serão. E, obviamente, é o contrário. Quanto mais distante uma estação de referência, uma estação primária, uma estação considerada no cálculo, quanto mais distante essa estação tiver, menos ela vai influenciar na representatividade daquele dado, porque, de forma intrínseca, nesta distância estão considerados os fatores orográficos, geográficos, atmosféricos e outras questões relacionadas à latitude, a presenças de elementos que contribuem para alterações meteorológicas, muitas vezes circunstanciais, e aqui, lembrando, estamos considerando a janela de um dia. Então, os registros aqui, eles têm 24 horas de mensuração simultânea, tá?
Então, eu espero que tenha ficado explicado as diferenças desses dois métodos. Aqui nós temos, portanto, a representação de um dos cálculos, temos que fazer para os demais expostos, São José dos Ausentes e Mostardas, mas por questões de tempo de gravação do vídeo, estes cálculos eu trarei prontos para a próxima etapa, em que faremos a etapa inicial de espacialização destes valores de chuva, agora com a série completa, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, até a próxima!